Meus queridos irmãos e amigos, eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Miguel Narciso e seja bem-vindo no meu canal. Amados, fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu vou estar fazendo uma oração pela sua vida e pela sua família e também vou estar trazendo uma curiosidade bíblica muito interessante que você vai gostar de saber, tá bom? Amados, nós vamos dar continuidade à mensagem da palavra de Deus sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. E nessa oportunidade nós iremos falar sobre os sinais da sua vinda. Há aproximadamente 2.500 referências na Bíblia falando sobre a vinda de Jesus, mas iremos estar tomando como base, estudando o capítulo 24 e 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, tá bom? A vinda de Jesus, ela está dividida em duas fases. A primeira fase da vinda de Jesus, que é essa agora que nós estamos esperando, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. A segunda fase da sua vinda, ela ocorrerá no final da grande tribulação, quando Jesus agora vai vir com a sua igreja. Vai vir comigo e vai vir com você, para livrar o povo de Israel diante da fúria do anticristo e do falso profeta. Você vai encontrar isso no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E também você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, até o versículo 12. Tá? Você vai encontrar esses textos. E leia, por favor, irmãos. Leia, acompanhe lendo esses textos da palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Mas antes que Jesus ele venha, ele deixou registrado os seus sinais. Sinais esses que precedem a sua volta. Jesus ele não deixou dia, não deixou data, não deixou nem nada registrado de quando ele viria buscar a sua igreja. Mas ele deixou sinais que iriam acontecer, que precedem a sua volta. E esses sinais já está acontecendo. Já está acontecendo. Jesus está às portas. Os sinais estão dizendo isso. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Mateus, capítulo 24. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 e depois eu vou ler o versículo 11. Tá bom, irmãos? Versículo 1 do capítulo 24 de Mateus nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus amados, é importante aqui ressaltar que o versículo 1 e o versículo 2 que nós temos lido já se cumpriu. Já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, juntamente com seu exército, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, essa profecia de Jesus já se cumpriu. Agora, os discípulos, após ter saído do templo juntamente com Jesus Cristo, eles foram para o Monte das Oliveiras. Preste bem atenção, Monte das Oliveiras, que é o lugar, o mesmo monte que Jesus vai vir lá em Zacarias capítulo 14. E também é o mesmo Monte das Oliveiras de Atos Apóstolos, capítulo 1. Então preste bem atenção que esse Monte das Oliveiras ele é muito importante
para interpretarmos a Bíblia Sagrada. Jesus, ele estava em particular com seus discípulos, versículo 3, e quando eles estavam ali em particular, os discípulos, eles procuraram a querer saber com detalhe o que Jesus tinha falado no templo. E começou a surgir a pergunta: quando serão essas coisas? Primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo. Vejam que é 3 coisas que os discípulos estão querendo saber de Jesus. Me chama a atenção que a primeira pergunta que os discípulos fizeram, que é: quando serão essas coisas? Jesus não respondeu. Porque no versículo 36 deste mesmo capítulo está escrito que o dia e a hora ninguém sabe, só Deus quem sabe. A resposta está no versículo 36. Mas Jesus, ele fala sobre os sinais que haverá antes da sua vinda. E é sobre esses sinais que eu quero falar nesse vídeo, meus irmãos. Eu não vou falar todos os sinais, porque esse ficaria um vídeo muito longo. E é muito conteúdo que tem aqui nesses assuntos. Então eu não vou conseguir. Mas nós iremos estar trazendo outros textos da palavra de Deus e outros vídeos que nos vai falar sobre os sinais da volta de Jesus, tá bom? Nos acompanhe no canal, nos acompanhe. Tá bom, meus queridos? Então, Jesus fala do sinal da sua vinda. E o primeiro sinal que Jesus está falando, que é no versículo 4, que diz assim, ó, versículo 4: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Amados, cuidado. Acautelar-se quer dizer cuidado. Se previna, tenha atenção, para que ninguém vos engane. A primeira preocupação de Jesus foi para que o seu povo não fosse enganado. E quem é que engana? Quem engana é Satanás. Desde o princípio do mundo ele vem enganando, ele vem mentindo, porque quem engana, mente. E a Bíblia diz que o mentiroso, ele tem o DNA do capeta, ele tem o DNA do cão. O mentiroso é filho do diabo. Você vai encontrar isso aí no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44. E a primeira carta de João também está registrada no capítulo 3, versículo 8 a 10. Que o mentiroso é filho do diabo. E quem engana, ele mente. Então, nós temos que ficar preocupados, porque essa foi a primeira preocupação de Jesus. Que o seu povo não fosse enganado. E existem muitos enganadores nos nossos dias, enganando, mentindo e levando muitas pessoas para o inferno. Cuidado, meus irmãos. Jesus teve essa preocupação e nós devemos ficar atentos a isso. Agora, por que é que devemos ser cautelosos? Por quê? Veja bem o que diz o versículo 5. Porque muitos virão em meu nome. Eles usam o nome de Jesus, o nome de Deus, dizendo que Deus mandou sem Deus ter mandado, dizendo que Jesus está fazendo sem Jesus ser Jesus que está fazendo. Então eles, no nome de Jesus, eles vêm enganando. E o que é que acontece? Versículo 5. E eles dizem, muitos dizem, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eles vêm dizendo que é o Cristo. Veja que aberração. E infelizmente, irmãos, infelizmente está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que dizem ser o Cristo. Veja bem umas pesquisas que eu fiz aqui, ó. No Brasil tem No Brasil tem uma pessoa que ele é seguido por milhares de pessoas no mundo todo. Ele diz que é o Cristo. Eu sou o Cristo. Ele está aí na mídia, ele está na televisão, ele está aí fazendo com que muitas pessoas sigam ele, sendo enganada.
Então muitas pessoas estão dizendo, eu sou Cristo. E olha que interessante, na Costa Rica também tem um que se diz ser o Cristo. Nos Estados Unidos também tem, e outras partes do mundo também. Existem aproximadamente 30 pessoas atualmente dizendo que é o Cristo. Aproximadamente 30 pessoas no mundo todo, irmãos, que está dizendo que é o Cristo. E está levando muitos seguidores a seguir essas pessoas, enganando muita gente. No século XIX, tinha aproximadamente 15. No século XX, tinha aproximadamente 25. E hoje, no século XXI, tem aproximadamente 30. Vocês observam que está aumentando a quantidade de pessoas que se diz ser o Cristo? Está enganando muita gente. Muita gente. Agora, irmãos, a outra parte que Jesus falou, para que nós tenhamos cuidado, sejamos cautelosos para não ser enganado, é no versículo 11. O versículo 11 do mesmo capítulo que nós lemos diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão. Olha a palavra engano de novo aqui. E enganarão a muitos. Falsos profetas. Pessoas que têm conhecimento na palavra. Pessoas que têm nome. Pessoas famosas. Pessoas que já foram usadas de uma forma maravilhosa e grande por Deus. Sim, pessoas que já foram usadas por Deus. Porém, deixaram o inferno, o demônio entrar em suas vidas. E com isso, hoje, não prega mais a palavra. Hoje, eles trabalham para enganar. São servo do inferno, servo do capeta. Pessoas endemoniadas usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, que nós estamos sendo despertados. Deus, Ele tem me despertado, irmãos. Aleluia. Para que, através deste canal, nós possamos estar falando para as pessoas, seja crente ou não crente, tanto da vinda de Jesus e agora com esse vídeo falando dos enganadores. Aleluia. Deus, Ele tem falado fortemente comigo para poder acordar muitos que estão adormecidos sobre os enganadores. Queridos, falsos profetas enganarão a muitos. E nesses últimos dias é o que mais nós estamos vendo, é o que mais nós estamos ouvindo. Pessoas distorcendo a palavra de Deus, pessoas aumentando a palavra de Deus, tomando textos isolados da Bíblia para enganar a muitos. Eu vou ler aqui, irmãos, alguns textos da palavra de Deus. E existem outros textos, mas eu vou só citar. E você leia em casa, fazendo favor, leia mesmo. Eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Olha a advertência que Paulo ele já deu na época em que ele vivia. E escrevendo a Timóteo, ele deu essa advertência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito, veja, preste atenção que Espírito aí está com letra maiúscula. Toda vez que você ver a palavra Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Observe que a palavra espírito agora aí está com letra minúscula, nesse momento, agora nesse sentido, se referindo a espírito demoníacos. Vejam bem, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoas, irmãos, que estão com espírito demoníaco e ensinando, pregando, mostrando para as pessoas doutrinas de demônio. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, enganando, mentindo, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência cauterizada, ela não sente mais nada. A consciência cauterizada, ela não dá um alerta que está fazendo coisa errada, que está fazendo coisa que não convém. Mas essas pessoas já estão com suas mentes cauterizadas. Nem percebem. Muitos não percebem, mas muitos percebem e sabem que estão sendo usados pelos demônios para enganar. Olha ainda o que diz a palavra de Deus, versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares. Estamos vivendo isso, irmãos. Nesses últimos dias, as pessoas elas não estão levando em consideração a construir famílias. As pessoas não estão preocupadas mais em se casar, em constituir famílias. Estão querendo viver uma vida de prostituição, longe de Deus, longe dos princípios bíblicos. E com isso, eles, além de praticarem o pecado, ensina também as pessoas a praticarem. Meu Deus do céu. Veja ainda o que diz no mesma carta de Timóteo, agora, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, irmãos. Eu não vou ler todos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Repito, eu não vou ler todos os textos, porque senão vai ficar muito grande. Mas eu vou já citar os outros textos, os irmãos acompanhem em casa. Acompanhe também ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 até o 4. Também vá lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 12. E segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e o 4, e o versículo 8 e 9. Você vai ver aí uma relação. Você vai ver aí, irmãos, o que o apóstolo, os ensinos da Bíblia, vem falando sobre esses enganadores que estão surgindo nos últimos tempos. Vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E é o que estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, que procuram seus deleites, está preocupado consigo mesmo, está preocupado em seguir, em que multidões o siga. Avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. A desobediência tem sido uma coisa que está envolvendo muita gente nesse mundo. Pessoas não têm mais temor, respeito aos pais e fica desobedecendo, desobedientes, rebeldes, que está acontecendo muito nesses últimos dias. Ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Veja bem, tendo aparência, não é que ele é piedoso, mas ele tem a aparência, mas negando a eficácia dela, negando a eficácia da aparência, da piedade, ou seja, desculpe, negando a eficácia da piedade. Destes, afasta-te. Esse é o conselho da palavra de Deus. Então está aqui, irmãos, relacionado às atitudes que esses ensinadores, que esses enganadores estão fazendo nesses últimos dias. E nos outros textos que eu citei para vocês, vocês também podem acompanhar. Homens e mulheres sem temor de Deus que estão enganando pessoas salvas, pessoas que têm temor de Deus na vida, estão sendo enganados, estão seguindo mentirosos, estão seguindo enganadores, pessoas cheias de demônios, mentindo, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Nós precisamos, meus amados, se acordar. Essa foi a preocupação de Jesus Cristo quando foi questionado pelos discípulos. Que nós tenhamos cuidado para não serem enganados por esse tipo de mensageiros do inferno, usando a palavra de Deus e o nome de Deus para enganar as pessoas. Eu quero concluir aqui essa mensagem fazendo aqui uma pergunta e da mesma hora respondendo: como é que nós podemos nos livrar? Como é que nós podemos, irmãos, perceber as atitudes desses enganadores? Examinando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa, conheça a palavra, examine a palavra, estude a palavra. E segundo, se aproxime mais de Deus. Tenha mais intimidade com o Senhor. Busque mais a Ele. Ore mais. E com isso você vai ter intimidade com Deus. E você vai perceber quando esses enganadores vão estar vindo usando o nome de Deus e a palavra de Deus para enganar. Eu quero que você leia ainda 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler 1 Timóteo 4, 16. É rapidinho. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo. Esse é o conselho da palavra do Senhor. Tenha cuidado de você mesmo. E da doutrina da palavra. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amados, fique atento. Seja cauteloso, tenha cuidado, tenha cuidado. Se você já é cristão e você por algum motivo foi enganado com alguma doutrina, com algum ensinamento e se envolveu numa seita, se envolveu com povos, com pessoas que estão buscando os seus próprios interesses, saia do meio deles. Veja o conselho que Paulo deu: saia do meio deles. E procure uma igreja idônea, uma igreja que tenha a palavra, uma igreja que tenha a presença de Deus. E você vai ter saúde espiritual e você vai ter uma diferença de vida. Mas saia do meio dessas pessoas, no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero pedir a Deus misericórdia para com você. Senhor, nosso Deus,
e nosso Pai. Esse teu filho e tua filha que acabou de ouvir, meu Senhor, a mensagem da tua palavra. Pai Santo, revela, Senhor, revela a verdade para esse teu filho, essa tua filha. Que esta palavra, Senhor, entre em seu coração fazendo o efeito, meu Deus, e que eles possam voltar a fazer a tua vontade, que possam voltar, meu Deus, à leitura da tua palavra, voltar, meu Senhor, a orar e buscar a tua face, voltar a te servir, meu Deus, com muito temor e amor. E que fuja, meu Pai, do meio das heresias, que fuja do meio dos ensinadores demoníacos, pessoas cheias de demônios, usando a tua palavra e o teu nome para confundir as mentes e enganar as pessoas. Ah, Senhor, no nome de Jesus, ajuda teus filhos e tuas filhas. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada um dos que estão assistindo esse vídeo, cada assinante deste canal. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero trazer para você uma curiosidade bíblica interessante, tá? Mas antes de falar da curiosidade bíblica, amados, se você sentiu que Deus falou com você, se você sentiu que essa palavra é importante e você conhece alguém que está numa situação parecida, você conhece alguém que precisa ouvir e assistir esse vídeo, compartilhe essa mensagem e me ajude a semear a palavra de Deus, me ajude a levar esta palavra para as pessoas que estão sendo enganadas. Então, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, por favor, e nos ajude a enviar a mensagem da palavra de Deus, tá? Se inscreva no canal, dê um toquezinho aí no sininho e toda vez que vier um vídeo novo, o YouTube vai estar mandando para você com exclusividade, tá bom? Olha lá, vamos lá para a curiosidade bíblica. Você sabia que as únicas mulheres que a Bíblia menciona a sua idade é Sara, esposa de Abraão? Você vai ver isso em Gênesis, capítulo 25, versículo 31. E a profetisa Ana, veja isso em Lucas, capítulo 2, versículo 36 e o versículo 37. São só essas duas mulheres que é mencionada na Bíblia falando da sua idade, tá bom? E é coisa que as mulheres não gostam muito de falar da sua idade, né? Glória a Deus. Então, meus queridos, que Deus te abençoe, tá? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua casa, com a tua família, com a tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.